Oi. Boa tarde, né? Que aconteceu com a minha neta predileta? Que cara amarrada é essa? Nada, só encheção de saco. Isso é jeito de uma mocinha falar? Não era hoje que você ia naquela reunião? Eu achei que você ia chegar aqui toda feliz, entusiasmada. Ah, já fui e não rolou. Rolou? O que não rolou? Ah, você quer dizer que não deu certo. Então, o que foi que aconteceu, hein? Ah, vô, simplesmente aconteceu que eu não posso trabalhar. Olha, mesmo estando no segundo ano da faculdade, eles não me deixam trabalhar. Nem pra assistente de produção me pecam, sabe? E tudo porque eu não tenho a droga do DRT. Pera lá, mocinha. Você sabe do que você está falando? Você sabe o que é um DRT? Acabei de descobrir. É a droga de um númerozinho que só serve pra atrapalhar a minha vida. Ô, Mari, você está enganada. Esse número não atrapalha. Na verdade, ele só ajuda. Ah, ajuda, vô. Ajuda em quê? Em tudo. A regulamentação profissional é a nossa garantia. Esse número é o grande diferencial entre os profissionais de rádio e televisão dos outros trabalhadores. E essa é uma conquista importante, hein? Porque nem sempre foi assim. Isso foi uma luta da minha geração. Quando eu trabalhava, era tudo muito mais difícil, porque a gente não tinha o amparo da lei. Mas você está na faculdade e não sabe a história da sua profissão? Você sabe que tem uma lei, não sabe? Lei? É. Não, nunca ouvi falar. Que lei é essa, vô? Que lei é essa, vô? É a lei que regulamenta a nossa profissão. A lei dos radialistas. Capite? Em dezembro de 1978, foi publicada no Diário Oficial da União a lei que regula e protege as atividades profissionais dos radialistas. O sindicato, com o compromisso de representar milhares de trabalhadores do rádio e da televisão brasileira, reuniu suas reivindicações num documento que deu origem à Lei dos Radialistas. Para exercer a função de radialista, a pessoa tem que ter um prévio registro junto à Delegacia Regional do Trabalho, de conformidade com o artigo 6º do Decreto Regulamentador. Este registro tem que ser na função para a qual ela será contratada. Sem dúvida, uma grande conquista para a categoria, mas que só teria impacto no dia a dia dos radialistas após muita luta para sua regulamentação. Vitória que só viria 10 meses depois, com o decreto que regulamentou a lei e incluiu ainda preciosos direitos. A regulamentação profissional é um marco na história dos radialistas brasileiros. É o início de uma trajetória repleta de conquistas. Na lei do radialista, que não existe na CLT, é a jornada especial de trabalho, que pela lei e de conformidade com a função exercida é de 5 horas, 6 ou 7 horas, e tem as jornadas que são normais, tal como os demais trabalhadores. O acúmulo de função, que é o direito do radialista receber um plus salarial equivalente a 40%, se ele acumula função dentro de um mesmo setor de trabalho. Um outro diferencial é o duplo contrato de trabalho, que não existe na CLT e em nenhuma outra legislação. É o radialista, quando ele exerce de forma acumulada duas funções que estão dentro de setores de trabalhos diversos, ele tem direito a ter 2 contratos de trabalho registrados na carteira, 2 salários, férias, tudo em duplicidade. Ok, vô, eu já entendi a importância da lei, mas precisava tanta burocracia? Quer dizer que eu não posso trabalhar na minha área só porque eu não tenho registro profissional? Exatamente. Para exercer a profissão, precisa ter uma formação profissional ou uma experiência comprovada. Mas existem critérios para isso, hein? TRT, lei, beleza. Mas porque além de tudo isso, eu ainda preciso do sindicato. Ah, mas você nem parece que é minha neta. Você não viu o seu avô a vida inteira participando de reuniões e assembleias do sindicato? Isso eu vivo. Mas eu achava que era só para essas coisas de salário, de dissídio.
Minha querida, todo mundo pensa que o sindicato só serve para isso. Mas lá se faz isso e muito mais. O que você precisa entender é que o sindicato é você e eu. Como assim? Você e eu? Ele representa a gente. O sindicato é uma instituição que organiza os trabalhadores. Como assim, vô? Mariana, um trabalhador sozinho não tem tempo de negociar e lutar. Por isso o sindicato representa a gente perante a lei, perante o governo e os patrões. Patrões? É. Ah, os donos das emissoras de televisão e das rádios, né? Isso mesmo. E o sindicato tem o papel de unir e organizar a categoria e também negociar a convenção coletiva na database e garantir o piso salarial. Peraí. Convenção, piso, database, complicou tudo. Não é tão complicado, não. A database é o mês em que o sindicato negocia a convenção coletiva, o reajuste do salário, os benefícios e garante o piso salarial da categoria. Entendeu? E isso toda a categoria tem, né, vô? Isso mesmo. No caso dos radialistas, é no mês de maio. E olha, graças a Deus que eu me aposentei com uma situação melhor. Porque se não fosse todos esses anos lutando junto com o sindicato, eu não sei não se eu me aposentaria com um bom salário. Quer dizer que sem o sindicato você ganharia menos? E eu talvez nem pudesse estudar, vô? E você pensa que eu não quis estudar? Que eu não quis ter novos conhecimentos, mexer nos novos equipamentos? Eu queria me atualizar. Mas é que também eu não tinha tempo e nem muito dinheiro. Vô, poxa, e como foi? Eu aprendi na prática, trabalhando. É por isso que eu faço questão de te ajudar nos teus estudos e te mostrar a importância da história dos radialistas e do sindicato. Nossa, vô, eu acho que agora eu tô começando a entender. Poxa, demorou, hein? Porque todo mundo pensa que o sindicato é só aquele prédio lá. E só se lembra na hora de pagar o imposto sindical, né? Mas eles esquecem que o sindicato é como se fosse uma grande família. Quando estamos unidos, nós somos fortes e conseguimos os nossos objetivos. A história do Sindicato dos Radialistas é uma história diretamente ligada às principais lutas políticas da segunda metade do século XX. Porém, até o início da década de 60, os radialistas não tinham um sindicato exclusivo, sendo representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Agenciadores de Publicidade e Propagandistas de São Paulo. Mas no ano de 1962, a oposição de um grupo de radialistas descontentes com uma liderança sindical inoperante deu início a um movimento que originou o Sindicato dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão no estado de São Paulo. Em meados de 1980, diante de uma conjuntura nacional que estimulava as lutas e a ampliação de direitos, a liderança sindical dos radialistas enfrentou sua primeira crise. Em meio às dificuldades nas negociações com os diários associados, a crise da TV Tupi, o não pagamento dos salários e as greves acabam por desgastar a relação da liderança sindical e dividir a categoria. Em 1980, eu participei de uma grande mobilização que foi a greve dos funcionários da extinta TV Tupi, onde chegamos até a greve de fome em Brasília para resolver os problemas de salários atrasados, aquelas coisas todas. E a gente só parou a greve na época, ficamos 3 dias acampados no Salão Negro, no Congresso em Brasília. Paramos porque o Papa na época vinha para o Brasil exatamente ali, em frente onde a gente estava acampado. E parece que o Papa não entra em país que tem greve, essas coisas, então resolveram, entre aspas, né, o problema para que a gente saísse de lá, para não pegar mal pro Papa, aquelas coisas, né? Enrolaram a gente. Foi essa a situação. Em 1985, num contexto de lutas por direitos, forte atuação do Partido dos Trabalhadores e da CUT, uma comissão de jovens radialistas se formou para acompanhar as negociações salariais e elaborar uma pauta de reivindicações. Em 86, nós começamos um trabalho, na época da campanha salarial
aí do plano cruzado, e a partir desse contato, dessa participação na campanha salarial, conseguimos trazer muitos trabalhadores das emissoras de televisão para a campanha salarial e para as manifestações, né? A partir disso, e construindo junto nas emissoras todo um processo de mobilização e de fazer com que as emissoras de televisão se sentissem representadas no sindicato, o movimento sentiu a necessidade de mostrar efetivamente a urgência de mudar a direção do sindicato, né? De mudar a forma como o sindicato estava trabalhando com os trabalhadores de rádio e televisão. A vitória da Chapa 2 em outubro de 1986 é um divisor de águas na história do Sindicato dos Radialistas, que passou a integrar o time dos sindicatos combativos. Esta nova postura uniu e fortaleceu a categoria, que a partir deste momento participou de inúmeras lutas e paralisações. O Sindicato dos Radialistas também assumiu o papel de organizar politicamente a categoria, estimulando a integração e a participação nas lutas da classe trabalhadora. O boletim Antena Ligada, além das denúncias das emissoras, vinha com informações políticas e interesses da categoria em nível nacional. Os radialistas de todo o Brasil trocavam informações e discutiam seus interesses. A FITERT, Federação Interestadual de Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão, foi criada em 1988 para defender os interesses dos radialistas em nível nacional e hoje já possui o reconhecimento oficial. Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Nossa, avó, eu senti firmeza, viu? Eu me lembro, sim, de você indo lá ao sindicato, né? Mas eu não sabia que o que vocês faziam era tão importante. Eu nunca imaginei que um profissional de rádio e TV também fizesse greve. Sei. Vocês pensam que a lei, os direitos, que tudo isso caiu do céu e que nós, os radialistas, não somos profissionais, não é mesmo? Pois fique sabendo, mocinha, que nós somos profissionais e qualificados. Nós lutamos muito para conseguir o que nós temos hoje. Fizemos até greve geral. Greve geral? Sério, vô? Peraí. Como assim? Foi em maio de 89, numa campanha salarial. Olha, a inflação galopava. E mesmo com os mecanismos de recuperação das perdas salariais, não resolvia muito a situação, não, viu? Aí, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. O sindicato vinha de várias rodadas de negociações, mas as nossas reivindicações não estavam sendo atendidas. E teve greve. E deu certo? Teve sim. Foi na noite de 2 de maio. A assembleia foi tão grande que fechou a rua. Parece que nós não queríamos só recuperar as perdas salariais, mas a nossa dignidade. Nós estávamos mais unidos do que nunca. E todo mundo parou? Parou? E você sabia que essa foi a segunda greve geral dos radialistas? Então, o sindicato já vinha de um período de muitas lutas e greves isoladas por várias emissoras de rádio e televisão. Nossa, vô, que louco! Tudo isso aqui em São Paulo? Mas e aí, deu certo? E pelo interior também, minha querida. Mas é claro que deu certo. Olha, uma luta não se mede de uma forma isolada, mas sempre ao longo da história. O que eu posso lhe garantir é que nós, radialistas, depois dessa greve, nos tornamos assim uma categoria muito mais forte e respeitada. Respeitada de verdade. As lutas fazem parte da história do Sindicato dos Radialistas desde sua formação. Já em 1962, como o clima de descontentamento era enorme, o sindicato organizou a primeira greve geral da história da categoria. Um dia eu convoquei a classe para uma reunião para começar a pensar no assunto. Nós tivemos uma primeira reunião no auditório da velha Rádio Cultura, que era ali na Avenida São João. Compareceu um grupo muito pequeno, umas 15 pessoas. Aí marcamos uma segunda reunião
Nesta segunda já houve 300 pessoas. E aí já estava havendo a consciência da classe. Na terceira reunião a classe estava reunida, toda. Aí nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que lutar, porque pura e simplesmente por acordo, contar com aquele sindicato, nós não contávamos. E nos organizamos. De assembleia em assembleia nós nos organizamos e reunidos nós decidimos parar o rádio e a televisão. A década de 80 foi marcada pelo intenso crescimento da organização dos trabalhadores brasileiros. As lutas refletiam a insatisfação geral dos trabalhadores brasileiros. É nesse contexto que a situação dos diários associados, já insustentável, culminou na greve da TV Tupi. Essa coisa da TV Tupi era uma coisa fechada em gabinetes, onde havia uma série de acordos, uma série de coisas que ninguém sabia ao certo. O que estava de fato acontecendo, quais eram os compromissos, quais eram as garantias. A gestão, a partir de 86, entendeu que isso não era possível continuar. Então, qual foi o movimento que nós fizemos? Fizemos todo um movimento de trazer esses funcionários da TV Tupi, organizá-los, procurar as mais diversas instâncias, pressionar onde era possível pressionar, mas sempre de forma transparente, e sempre com o intuito de buscar garantir os direitos desses trabalhadores. Então, em alguns momentos, talvez até com um pouquinho mais de cuidado, mas sempre nessa perspectiva, e organizando os trabalhadores. Para fazer as reivindicações junto à Justiça, para pressionar o Grupo Silvio Santos, para ir atrás dos seus direitos na Justiça Federal, na Justiça da Falência, mas sempre com os trabalhadores. Decorrido mais de 20 anos, o processo trabalhista chegou no fim e o sindicato, então, enviou uma correspondência dizendo ao Silvio Santos que esses trabalhadores não tinham nada recebido conforme o contrato que tinha sido firmado, que era o momento de pagar. À época, a dívida desses trabalhadores estava por volta de 10 milhões. O Silvio Santos, de conformidade com os cálculos que ele fez, chegou a 2 milhões. Aí nós tivemos que entrar com o processo na Justiça. Esse processo demorou uns 4 anos. O Judiciário acabou reconhecendo que o sindicato tinha razão com relação aos valores devido a esses trabalhadores. E, por fim, acabamos recebendo este dinheiro e o dinheiro foi dividido entre os trabalhadores, depois de 20 anos de fechamento da emissora. A greve geral de 1989 foi o resultado de uma campanha salarial intensa. O sindicato estava preparado para firmar um acordo digno para toda a categoria. No entanto, os patrões duvidaram que a categoria estava mobilizada e decidida. Na noite de 2 de maio de 1989, numa assembleia histórica, os radialistas decretaram greve por tempo indeterminado. Após 4 dias de paralisação, diversos acordos foram assinados e na Assembleia do dia 8 de maio, os radialistas aprovaram por unanimidade a nova convenção coletiva. O número de mobilizações, greves e manifestações crescia. Em todo o estado, trabalhadores das rádios e das TVs lutavam para melhorar suas condições de trabalho e transformar suas vidas. Na greve da cultura em 1989, ficamos cerca de 14 a 15 dias parados na praça. Numa determinada assembleia, eu me inscrevi como membro de uma comissão que passou a negociar, juntamente com o sindicato, com a direção da empresa. Por vários anos, cerca de 3, 4 anos, a gente negociou, culminando em 2001 com o pagamento. A greve, na minha opinião, ela foi vitoriosa. Independente, acho que de algumas coisas que aconteceram, nós saímos fortalecidos e acho que um dos grandes problemas que a gente enfrentou é que na TV Cultura sempre teve um foco de oposição muito forte, E isso acabou jogando um pouco contra, mas com certeza foi vitoriosa. Os radialistas do estado de São Paulo eram agora uma categoria firme, unida e que exigia dignidade e respeito. Em 1993, a situação na manchete chegou ao limite.
Cansados de esperar pelo pagamento dos salários atrasados e depois de inúmeras negociações e algumas greves, trabalhadores e membros do Sindicato dos Radialistas invadiram a torre da Sumaré, tirando a emissora do ar e, numa atitude histórica, geraram uma programação independente. Cartazes com reivindicações e entrevistas com personalidades, sindicalistas e políticos que vieram prestar solidariedade ao movimento. Mais uma vez, a ação articulada pelo sindicato foi decisiva, conseguindo que os empregadores se comprometessem publicamente com o pagamento dos salários atrasados. Os trabalhadores já se encontravam em greve há mais de 3 meses, sem pagamento de salário, sem nada a receber, e a gente, através da justiça e todas as alternativas que se tem, né, a gente procurou fazer. E a gente resolveu, então, realizar uma festa para arrecadar fundos. Essa festa de arrecadação de fundo terminou por volta de umas 2 horas da manhã. Viemos todos aqui para o sindicato, os trabalhadores. Por volta das 4 horas da manhã, já com os ônibus aqui na porta do sindicato, colocamos todos os trabalhadores nos ônibus e nos dirigimos para a Torre da Manchete, que fica ali no Sumaré. Ocupamos a torre. Nesse dia a gente estava acompanhado da TVT, a TV dos Trabalhadores, que acompanhou a festa, acompanhou a ocupação da torre, e através desse equipamento da TVT, que era uma câmera e um videocassete, um cassete que fazia as gravações, a gente conseguiu, através desse equipamento, fazer o corte do sinal da emissora do ar e colocar um sinal próprio nosso. Viu, minha querida? Viu como as lutas são sempre importantes e os sindicatos estão sempre presentes? Aí. Quanto às lutas, beleza, avô. Ó, mas o que a gente tá vendo aqui é uma manifestação pelo meio ambiente. Não tem nada a ver com os sindicatos, não. Tem certeza? Tenho. Aí que você se engana. Porque o movimento sindical é muito importante para a sociedade civil como um todo. Como assim, vô? Porque é ele que, ao longo da história, vem participando na construção da cidadania. Os sindicatos atuam de uma maneira ampla nos principais movimentos da sociedade. Ah, você quer dizer o sindicato dos radialistas também. Mas é claro, só para você ter uma ideia, os nossos companheiros formaram uma resistência durante a ditadura. E na abertura política dos anos 80, participaram ativamente dos principais movimentos. Que movimentos? Pela anistia, pelas eleições diretas, contra a carestia. Nós, militantes, atuávamos junto das comunidades de base. Vô, na real, eu sempre achei que o sindicato era só para essas coisas de salário, sabe? Eu sei. E não é só você não, viu? Só que as pessoas esquecem que o sindicato tem um importante papel nos movimentos e ações da sociedade civil. Você sabia que no impeachment do Collor nós tivemos uma participação ativa e organizamos uma grande caminhada? Sério, vô? Claro, nós sempre lutamos pela igualdade dos direitos. Dos direitos de todas as minorias. Sempre. Igualdade sempre. Que legal, vô. O Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo sempre esteve presente nas lutas da sociedade civil como um todo, sempre incentivando a participação de seus militantes. Atualmente, participa e promove campanhas nas lutas contra o racismo, a discriminação da mulher, saúde no trabalho, entre outras. O Sindicato dos Radialistas tem ainda um papel atuante na formação de militantes, na educação e na construção da cidadania. Seu Osvaldo, quem diria, hein? Olha, adorei essas fotos da passeata. Viu só? Olha aqui só. As faixas, os cartazes, tudo muito organizado, viu? E essas fotos aqui, vô? Ora, você não se lembra? Essa aí é a colônia de férias. Foi quando eu e sua mãe te levamos para conhecer o mar. Claro, vô, claro que eu lembro, olha. Essa é a colônia de férias do Sindicato dos Radialistas. Como você pensa que um sonoplasta,
Um trabalhador como eu leva a família para viajar. Vô, desculpa. Olha, eu já tô entendendo várias coisas, tá? Mas como que o sindicato tem dinheiro pra ter uma colônia, pra organizar passeatas, ter um jornalzinho? É isso aí, mocinha. Estou vendo que você começou a compreender mesmo. Olha, é o sindicato que recebe e administra os recursos sempre de acordo com as decisões políticas da categoria. Como decisões políticas da categoria? Olha, somos nós, juntamente com a diretoria, que decidimos como vai ser o orçamento, onde e como usar o dinheiro. Entendeu? Entendi. Olha, você volta, vô. Lembra desse piquenique? Aham. Como você era pequenininha. Gordinha. Ó, vô, que novo, vô. É, eu já fui jovem também. Nossa, cabelo bem pretinho. Eu só tenho mais experiência, mas não sou velho, não. Os recursos que alimentam um sindicato vêm de duas formas. Associativo. É a arrecadação mais importante. É a mensalidade paga por cada trabalhador filiado ao sindicato. Além disso, os sindicatos recebem um repasse de uma parte do imposto sindical que é descontada uma vez por ano de cada trabalhador, sendo que habitualmente se devolve na forma da não cobrança de um mês da mensalidade associativa. O dinheiro é usado para a manutenção da sede, folha de pagamento e todos os custos envolvidos na realização de reuniões, assembleias, cursos de formação e comunicação. O Sindicato dos Radialistas tem como prática a transparência nas contas, aprovando anualmente seu orçamento nas assembleias através da votação dos sócios e divulgando em detalhes sua prestação de contas no site da instituição. Pô, eu sempre gostei de conversar com você, né? Muito obrigado. Mas hoje tá demais. É como se eu começasse a enxergar várias coisas. Mariana, as coisas são assim. A gente vai descobrindo um caminho. Vai vendo um acontecimento aqui, outro ali, vai juntando os fatos, entende? É assim que a gente vai formando uma visão das coisas, da realidade. Tô ligada, vô. Mas também não que eu não soubesse nada, né? Vô. Ainda bem que eu tenho você aqui pra me ajudar, né? Ah, minha netinha querida. Você sabe que a alegria é desse seu avô aqui, que pode contar um pouco da nossa história recente e te ajudar a entender o mundo. Quem sabe a vida. Ai, vô, por falar em vida. Olha, eu cheguei tão brava que eu quase esqueci de te contar. A moça lá do RH disse assim que eu tenho que participar de uma seleção para estagiários e que isso já é meio caminho andado para ser contratada. Ora, não diga. Vai nessa, Mariana. Mas é o seguinte, você tem que ficar muito esperta, hein? Para ver se tudo está conforme a lei. Mas em caso de dúvida, não se esqueça de procurar sempre o sindicato. Essa é a garantia da defesa dos seus direitos. Você não vai esquecer? Não vou esquecer. Não vai esquecer, não vai esquecer. Não vou. O Departamento Jurídico, além de cuidar dos aspectos legais da convenção coletiva e do cumprimento judicial dos processos movidos pelo sindicato, vai além e presta assessoria a todos os radialistas. O serviço é gratuito para os associados. Registro profissional. Emissão de atestado de capacitação profissional para obtenção do DRT junto ao Ministério do Trabalho. Saúde ocupacional. Para garantir a manutenção da saúde dos radialistas no exercício da profissão, uma comissão orienta os trabalhadores sobre a prevenção das doenças e acidentes de trabalho, prestando especial apoio aos membros da CIPA. Comunicação. Publicações periódicas, carro de som, serviços informatizados na sede própria, além do site 24 horas no ar, garantem informação independente para toda a categoria. Colônia de férias. E para relaxar, os associados têm destino garantido: férias na praia. Na colônia de férias dos radialistas em Itanhaém, litoral de São Paulo. Gostou? Então entre em contato com o sindicato e desfrute você também de todos estes benefícios.
consciência dos direitos e deveres conduz a sociedade para uma atuação plena e organizada. Isto é o mesmo que dizer: sindicalize-se. Somente um povo que tem identidade, raízes, cultura, realiza conquistas. O autoritarismo, a violência contra o povo, não nos tiram a condição de filhos da terra, sujeitos da história. É uma grande farsa dizer que somos apenas o país da festa e que tudo acaba em samba e futebol. Já rolaram muitas lágrimas, muitas vidas se perderam. É sofrimento, desemprego, marginalidade, analfabetismo, preconceito, fome, revolta. Cabe a nós participar trabalhando, exigindo, lutando e, principalmente, transformando.